Olá pessoal, meu nome é Beatriz Gomes e falarei sobre o carbono 14, suas características no decaimento radioativo e sobre sua meia-vida. De início, os átomos podem ser divididos em dois grupos, os estáveis e os instáveis. Os estáveis são aqueles que não possuem tendências de mudar espontaneamente sua configuração. Já os instáveis alteram sua composição nuclear em busca de estabilidade. Cada configuração possível de um núcleo é chamado de nucleídos. Apontam que a maior parte do carbono presente na Terra é a mistura de dois isótopos estáveis, 98,9% de carbono 12 e 1,1% de carbono 13. A conservação de energia pode ser transformada em massa ou vice-versa, do momento e da carga do sistema. As emissões principais são a alfa, que é a emissão de núcleo hélio, a beta, que é a emissão de elétron, e a gama, que é a emissão de fóton. O carbono 14 tende a emitir uma partícula beta até se transformar em nitrogênio. Então, as principais são a alfa, a beta e a gama. Porém, o carbono 14 emite uma partícula beta, até que ele se transforme em um nitrogênio. A aplicação da datação ou a idade de um material pode ser determinada com base na taxa de decaimento de um isótopo radioativo, o carbono 14. Essa técnica do radiocarbono é muito utilizada na arqueologia e na antropologia para descobrir a idade aproximada de um objeto, medindo-se esse decaimento radioativo. Como já foi dito então, muitos carbonos são compostos pelas misturas de dois isótopos estáveis, 99% de carbono 12 e 1% de carbono 13. Porém, as amostras naturais contêm traços de um terceiro isótopo, que é o carbono 14, que emite radiação beta e possui um tempo de meia-vida de 5.730 anos. E uma das técnicas para os efeitos e a proporção do carbono 14, que é um isótopo instável produzido na Terra, foi através de colisões de partículas energizadas com moléculas de nitrogênio. Fala sobre a absorção da vegetação da partícula isótopa sendo consumida pelos animais, pela cadeia alimentar e assim em diante. Este isótopo tem meia-vida de 5.730 anos, ou enquanto o animal ou vegetal estiver vivo, ele continua a absorver. E a morte faz com que decresce, porque o animal deixa de absorver, o ser vivo deixa de absorver, então faz com que o decrescimento, acaba decrescendo. Depois de muitos estudos, vem a teoria bem aceita, a técnica do radiocarbono. Um dos métodos mais usados é a espectrometria de aceleração da massa. O núcleo, o número de núcleos de carbono 14 e contar os átomos de radiocarbono em uma amostra. Pode ser em menores dimensões para obter maior precisão em um tempo mais reduzido para a datação. Dessa forma, então, os cálculos matemáticos demonstram, uma datação do decaimento radioativo por meio das equações diferenciais de uma amostra qualquer. Isso diante de toda a equação do decaimento radioativo que podemos ver posteriormente no outro pedaço do vídeo, a gente, depois de achar, podemos isolar o T, que ficará T igual a Ln sobre gama. Gama é a constante de decaimento radioativo. Já o Ln vem da questão que, com o passar do tempo, os elementos radioativos decaem.
decai, diminuindo o número de átomos. A meia-vida é o tempo para metade dos núcleos radioativos presentes na amostra do fóssil decaindo. A vida média estimada é 5.528, mas precisamente mais ou menos 30 anos, né? Com a idade, com a meia-vida mesmo, que é a bem aceita, é 5.730 anos, com a variação de 30 anos, porém. E dependendo da amostra, é preciso substituir na fórmula para que ache o decaimento radioativo exato daquela amostra utilizada, né, do isótopo. Desta forma, então, o cálculo de derivadas pode ser um dos métodos utilizados na química para descobrir o tempo de meia-vida de um fóssil pelo isótopo carbono 14. Um método muito usado por historiadores e arqueólogos. Este método de datação por carbono 14 é usado para datar objetos como ossos, tecidos, artefatos arqueológicos de origem biológica, a madeira e faturas de plantas usadas em atividades humanas, no passado com até 50 mil anos. Isso ocorre porque quando um ser vivo morre, ele deixa de ingerir o carbono 14, que está no ciclo de vida terrestre. A cada período de meia-vida, a atividade radioativa decai pela metade, como a gente já viu lá. Então, no geral, né, o cálculo de meia-vida do carbono 14 é utilizado no cálculo de derivadas para, né, o decaimento radioativo. Esse carbono 14 foi encontrado depois de um isótopo natural, né, depois que viu que os dois isótopos mais encontrados na Terra são o isótopo carbono 12 e o carbono 13. Porém, o carbono 14 tem sido utilizado pelos historiadores por conta da meia-vida do fóssil, de objetos, para atividades humanas no passado e até mesmo, né, no ciclo de vida terrestre. Então, o decaimento radioativo ele vai ser falado aí, né, na próxima parte do vídeo com o Pedro. O Pedro vai exemplificar e demonstrar a fórmula do decaimento radioativo. Através dessa fórmula, nós podemos achar com precisão, né, dependendo da amostra, a sua meia-vida e tudo mais. O decaimento radioativo vai ser apresentado pelo conceito com o Pedro e depois a demonstração da fórmula. No mais é isso, e depois ele vai passar o resto. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Pedro Lucas Silva Guimarães e hoje vou falar um pouco para vocês sobre decaimento radioativo. O que é decaimento radioativo? Qual a definição? Uma aplicação importante das EDOs, que trata-se do decaimento radioativo. O que é? Cada elemento radioativo se desintegra a uma taxa temporal que lhe é característica, na qual o tempo que esse elemento leva para a sua atividade ser reduzido à metade é chamado de meia-vida, como vocês viram anteriormente com a Beatriz. Na natureza, existem elementos radioativos que realizam decaimentos sucessivos, até que o núcleo atinja uma configuração energicamente estável. Se após um decaimento radioativo o núcleo não possuir ainda uma organização estável, ele continua executando a transmutação até que consegue atingir a configuração de equilíbrio. Essa é uma ferramenta utilizada para determinar a idade de resíduos de madeira, plantas, ossos de animais ou homens, ou até artefatos históricos. E uma das principais utilizações é a datação por carbono radioativo, que baseia-se no fato de alguns restos de madeira ou plantas conterem quantidades residuais de carbono 14, que é um tipo de isótopo radioativo do carbono. Esse isótopo se acumula durante a vida da planta e começa a decair na sua morte. Com a meia-vida do carbono 14 é longa, ela tem aproximadamente 5.730 anos. Quantidades mensuráveis de carbono 14, que permanecem depois de muitos milhares de anos
da morte do animal. Se mesmo a fração mínima da quantidade original de carbono 14 ainda está presente, então, através de medidas apropriadas em laboratórios, pode-se determinar com precisão a proporção da quantidade original de carbono 14 que permanece. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que o QT, que é a quantidade de carbono 14 no instante T, e Q0 é a quantidade original, então a razão QT sobre Q0 pode ser determinada pelo menos se essa quantidade não for pequena demais. Técnicas atuais de medida permitem o uso desse método por período de tempo de 50 mil anos ou mais. Agora, pessoal, depois de passar para vocês a definição do decaimento radioativo, eu vou passar a dedução da fórmula do decaimento radioativo. O que é a fórmula do decaimento radioativo? É a taxa de variação da quantidade do elemento em relação ao tempo, que é igual a menos uma constante K, que essa constante depende do elemento, e esse valor negativo aqui se dá porque, como a gente está falando de decaimento radioativo, decrescimento, ele vai diminuir. Então, a gente coloca o menos para simbolizar isso. E a constante K, o valor dela é de um elemento radioativo, que pode ser denominado através do tempo de meia-vida. Que, como a Beatriz já falou anteriormente, que o que é a meia-vida do elemento? É o tempo necessário para desintegrar metade da quantidade do elemento, que multiplica a quantidade do elemento em relação ao tempo. Que, igual que eu falei aqui, a taxa de variação da massa em relação ao tempo é igual a uma constante que multiplica a variação da massa, em relação à quantidade da massa presente em relação ao tempo. Aqui a gente tem que o quê? QT é igual a Q. É o quê? A quantidade presente de um certo elemento radioativo no instante T. Então, a taxa de variação de QT com respeito ao tempo é denotada por dQ sobre dt, que é dada da seguinte forma: dQ sobre dt é igual a menos K que multiplica QT. Vocês viram? No qual, como eu já falei, o Q é uma constante que depende do elemento, ou seja, é uma taxa de evolução, a taxa que faz a quantidade decrescer, por isso o sinal de menos, entendeu? Por isso o sinal de menos. Podemos perceber que essa equação é uma equação diferencial. O que quer dizer isso? Que eu posso separar as variáveis para resolver. Então, como que a gente vai resolver? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a massa para o lado de cá e o dt para o outro lado. Então, vai ficar da seguinte forma: dq sobre qt é igual a menos k que multiplica dt. Achando isso, Pedro, o que a gente pode fazer? Vamos calcular a primitiva de ambos os lados. Passando a integral desse e desse lado, temos que o quê? dq sobre t é a mesma coisa que 1 sobre QT, não podemos esquecer da integral, que multiplica dQ, que é igual. Como aqui o menos K é constante, eu vou colocar para fora da integral, porque não tem a precisão, multiplicar dt. Isso aqui, 1 sobre QT, é a mesma coisa que ln do módulo de QT, que é igual ao menos K, derivada de dt é t mais uma constante. Tendo isso, a gente tem que QT é igual, tem que ser igual ao exponencial de menos KT mais C. Aí a gente tem a seguinte coisa: QT é igual ao exponencial menos K vezes T, que multiplica um exponencial, o E elevado a C. O E ele é uma constante. E o C é outra constante. Então, eu posso chamar isso aqui igual a Q0. Por ser duas constantes. Então, sendo assim, a gente tem que a expressão do decaimento radioativo é igual a QT, que multiplica Q0 vezes exponencial de menos QT. O qual o QT depende do tempo, a massa em relação ao tempo, Q0 é a massa inicial, exponencial de menos K, que é o tempo de
a constante que é dada pelo elemento, vezes o tempo. Então, sendo assim, a gente denomina a dedução da fórmula do decaimento radioativo. Obrigado. Até a próxima. Fique com as atividades. Olá, eu sou Alfonso e eu vou resolver o exercício 5 do trabalho de cálculo. Um isótopo radioativo tem meia-vida de 16 dias. Você deseja ter 30 gramas do isótopo ao final de 30 dias. Calcula a quantidade inicial do isótopo. Ok, a partir desse enunciado, a gente pode perceber que é um exercício de decaimento. Nisso, a gente tem a relação do dq sobre dt é menos k sobre q em relação ao t. A gente pode passar esse k para o outro lado e o dt para o outro lado para a gente poder resolver essa integral, essa EDO, que é uma EDO separável. A EDO separável a gente resolve integrando dos dois lados. Passando a integral de k e daqui, a resposta desse aqui é o ln sobre o valor que está no denominador, porque aqui é uma fração, né? E aí o resultado de uma fração é ln no denominador. E aqui, passando a integral daqui, como k é uma constante, a integral de uma constante é a própria constante. Aí ela sai da integral e a integral de dt é o t mais a constante c. Beleza. E agora, para ficar mais fácil de resolver, a gente pode levar todo mundo ao e, né? Porque o e sobre o ln a gente pode cortar. Voltando. Como esse c é uma constante, a gente pode tirar ela do expoente e transformar em Q0. Beleza. Essa aqui é a nossa equação final. Agora a gente vai pegar aquela equação, essa equação aqui, e jogar a gente vai utilizar os dados que a gente tem no enunciado. Foi dito que ele tem uma meia-vida de 16 dias. O que isso quer dizer? Quer dizer que com 16 dias vai ter metade da quantidade inicial. Então a gente pode jogar essas informações na fórmula que a gente acabou de descobrir, né? Porque o Q16 é igual a meio Q0. Então a gente vai jogar o Q0, esse meio Q0, onde está QT, Q0 vezes E menos K vezes o T. O T é o tempo, então são 16 dias. Esse Q0 com esse outro Q0 corta. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter que elevar o ln agora, porque aí a gente pode cortar esse E, para facilitar os cálculos. E aí, cortando o E, fica menos 16K é igual a ln de meio. ln de meio é igual a menos ln de 2, também dá a mesma coisa. E aí, resolvendo os cálculos, aqui vai ter que ser feito pela calculadora. E deu aproximadamente K, que é uma constante, aproximadamente 0,43. Com isso, a gente achou o K, né? Então, a gente volta, pega aquele valor que a gente encontrou e joga na equação novamente. Então, a gente vai pegar QT é igual a E menos o valor que a gente acabou de encontrar, que é menos 0,43 vezes T vezes o Q0. Só que isso ainda não é o objetivo da questão. Ela quer calcular qual o valor inicial que a gente precisa para que no final de 30 dias ainda tenha 30 gramas. Então, beleza. Então, a gente tem um valor final, né? E a gente quer saber o valor inicial. Então, a gente vai substituir o 30 aqui no valor final. O E elevado a constante vezes 30, que ele falou que ele quer saber o valor em 30 dias, vezes a quantidade inicial. Fiz a multiplicação aqui para saber esse resultado. Deu 1,29 negativo. E aí, passa esse aqui para o outro lado. E coloco o 30 dividido por E elevado a menos 1,29. E aí o Q0, a quantidade inicial, deu aproximadamente 110 gramas. Agora eu vou resolver o exercício 6. Certa substância radioativa diminui a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se inicialmente a quantidade de material é 50 mg e após 2 horas perderam-se 10% da massa original, determine a expressão para a massa de substância restante em um tempo arbitrário t. Beleza, o que quer dizer nessa questão A? Ela está pedindo uma equação genérica
que eu possa determinar qualquer quantidade da massa em qualquer tempo. Beleza. E a gente pode perceber também que isso é um exercício de decaimento radioativo. Então, a gente já sabe que é essa equação dq sobre dt menos k vezes q em relação ao tempo. Beleza. A gente pode trocar de membro, esse QT passa de baixo sobre o dq, porque aí nisso a gente pode transformar em uma ideal separável. A ideal separável a gente resolve passando a integral dos dois lados. A integral de dq sobre q em relação ao tempo é o ln de q em relação ao t, e a integral disso daqui, como k é constante, sai da integral, e a integral de dt é o t, o próprio t, mais a constante c. Beleza. Depois disso, a gente pode levar todo mundo, colocar sobre o E. Porque assim a gente pode cortar esse E com esse ln para facilitar um pouco mais os cálculos. Cortando, simplificando, a gente consegue aqui, ó, sair esse ln, fica só QT igual a E elevado a menos KT vezes o Q0. Esse Q0 é uma constante, que é a constante lá de cima, que é a quantidade inicial. Beleza. Agora que a gente sabe a equação, a gente pode tentar achar a equação. A gente precisa achar a constante, né? Que é esse K aqui. Como que a gente vai achar? Foi dito no enunciado que com 2 horas perdeu-se 10%. 10% de 50 gramas são 45 miligramas. Então a gente pode jogar essas informações lá na nossa fórmula. O 45 é igual a 50, que é a quantidade inicial, elevado ao menos K sobre o tempo, que é de 2 horas. Passando esse 45, esse 50 para lá, dividindo sobre 50, a gente consegue que E elevado a menos 2K é igual a 9 sobre 10. Elevando ao ln para cortar esse E, para facilitar um pouco mais os cálculos. Menos K é igual a ln de 0,9. K é igual a ln de 0,9 sobre 2. K é aproximadamente 0,0527. Essa é a nossa constante. A gente achou essa constante, a gente pode voltar aqui na equação que a gente tinha achado e substituir. Então, essa é a equação arbitrária, que a gente pode substituir qualquer tempo para a gente achar a massa em relação a massa em um determinado tempo. Na letra B, está pedindo a massa restante após 4 horas. Nisso, como a gente achou a equação que a gente pode definir a quantidade de acordo com o tempo, basta a gente substituir na equação. Que a gente só vai colocar o 4 aqui, que representa o tempo, que ele quer saber 4 horas. Realizando essa multiplicação, a gente acha que é elevado a menos 0,2108. Colocando na calculadora, a gente aproxima um valor de 40,5 miligramas. Na letra C, pede para o tempo necessário para que a massa inicial fique reduzida à metade. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele quer saber a meia-vida dessa substância. Como foi dito que a massa inicial dele era 50, então a metade é 25. Então a gente precisa achar o tempo, né? Não foi dado o tempo, a gente precisa achar o tempo. Substituindo 25, que é a metade de 50 é 25. Aí a gente isola, passa o E para o outro lado, realiza 25 sobre 50. Eleva ao ln para a gente cortar esse E daqui. ln de meio é aproximadamente menos 0,93. A gente passa esse 0,0527 dividindo. E a gente tem que T é aproximadamente 13 horas. Agora eu vou resolver o exercício 12 do trabalho de EDO. Um material radioativo, tal como um dos isótopos de tório, o tório 234, desintegra a uma taxa proporcional à quantidade presente. Se Q em relação a T é a quantidade presente no instante T, então a derivada do tempo, da quantidade sobre a derivada do tempo é igual a menos RQ, onde R é maior que zero, é a taxa de decaimento. Podemos perceber que é um exercício de decaimento radioativo. Na letra A está pedindo assim: se 100 gramas de tório 234 decai a 82,04 miligramas em uma semana, determina a taxa de decaimento R. Como foi dito na introdução do exercício,
deu essa expressão. A gente pode resolver ela por integração por partes. Passa esse Q em relação ao tempo para lá e a gente integra por partes. Passa a integral de um lado, passa a integral do outro. A integral desse lado daqui é o ln de Q sobre T. E a integral disso daqui é o menos R vezes T mais C. Porque como R é constante, a integral da constante é a própria constante. E a integral do dt é o T, mais a constante C. Desse jeito assim fica muito feio, né? Então a gente vai elevar ao E pra gente cortar esse ln. Fica Q em relação a T é igual a E menos RT mais C. Esse C a gente pode descer ele, né? E transformar ele numa constante. Na verdade, ele é uma constante, que é a quantidade inicial do material que a gente quer achar. Agora, o que foi pedido no exercício, né? Foi dito que a quantidade inicial era 100 gramas e que com 7 dias, uma semana, ele decaía para 82,04 miligramas. A gente pode jogar esses dados na equação que a gente acabou de achar. 82,04 é igual a E elevado a menos R, que é a constante que a gente quer achar, vezes 7, que é o tempo, que é uma semana, vezes 100, que é a quantidade inicial. Esse 82,04 a gente pode transformar em fração, né? 2051 sobre 25, para facilitar um pouco mais. Passa esse 100 que está multiplicando, passa aqui, passa dividindo, fica 2051 sobre 2500. Eleva novamente ao ln, que a gente pode cortar esse E daqui e esse é dali. Aí fica menos 7R igual a ln de 2051 sobre 2500. Esse menos 7 a gente passa dividindo. ln de 2051 sobre 2500 vezes 1 sobre 7 é aproximadamente 0,028. E com isso a gente achou a taxa de decaimento, né, que é a constante. Depois que a gente achou aquela constante, foi PS na letra B, encontre uma equação para a quantidade de tório para a gente colocar em instante T. Basta a gente substituir aquela constante que a gente achou na equação, onde que era o R, a gente vai colocar menos 0,028 vezes o tempo. E como foi dito, a quantidade inicial era 100. Então, esse é o valor. Na letra C, foi peço assim: encontre o tempo necessário para que o tório 234 decaia a metade da quantidade inicial. Ele quer saber qual que é a meia-vida desse elemento, né? Então, a gente pode dizer que meio Q0 é igual a Q0 vezes E elevado à constante que a gente tinha achado, vezes o tempo. A gente não é obrigatório saber a quantidade inicial, porque a gente quer saber a meia-vida desse elemento. A gente simplifica esse Q0 com esse outro Q0. Aí fica meio é igual a E elevado a menos 0,02828 vezes o T. A gente eleva ao ln para cortar esse E, né? Aí ln de meio é igual a menos 0,028 vezes o tempo. Isolo o T. ln de 2, porque ln de meio é igual a ln de 2. Isso dá aproximadamente T, é aproximadamente 24,5 dias. Então, em 24,5 dias, ele decai a metade da quantidade inicial.